Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana. Nessa semana, nós estamos começando o segundo livro da Torá, o livro de Shemot, também conhecido como Sefer Galut Verhageulah, ou seja, o livro do exílio e da redenção, pois ele descreve a dura escravidão do povo judeu no Egito e a sua posterior salvação sob a liderança de Moshe Rabbeinu, com muitos sinais e milagres da parte de Hashem. O livro também é conhecido pelo nome de Êxodo no mundo ocidental, uma palavra grega que significa saída, justamente porque a primeira parte do livro se ocupa exatamente com a saída dos filhos de Israel do Egito. E a Parashá dessa semana, que leva o mesmo nome do livro em hebraico, ou seja, Shemot, que significa nomes, é chamada dessa maneira justamente porque ela começa listando os nomes dos filhos de Yaakov que foram com ele para o Egito por ordem de Yosef, que naquela ocasião era nada menos do que o vice-rei do Egito, como está escrito. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Yaakov, cada um com a sua família. Reuven, Shimeon, Levi e Yehudá, Issachar, Zevulun e Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. Porém, o nome dessa paraxá é bastante intrigante, pois apesar de a paraxá inteira ser classificada como Shemot, ou seja, nomes, com exceção dos primeiros versículos que mencionam o nome dos 12 filhos de Israel, ela nos surpreende ao não mencionar o nome da maioria dos personagens que aparecem nela. Amram, o pai de Moshe, por exemplo, é chamado apenas de um homem da casa de Levi. Yocheved, sua mãe, também é identificada apenas como uma filha de Levi. Já Moshe é referido apenas como o menino ou o jovem. E Miriam é chamada apenas de sua irmã. E Batia, a mulher que salvou Moshe das águas do Nilo, é identificada apenas como a filha do faraó. E o próprio faraó, ele também não é mencionado pelo nome. Existem muitos outros exemplos ainda nessa paraxá. Parece que a Torá intencionalmente se esforça para ocultar as identidades desses personagens. Por que isso, você deve se perguntar? Quando nós conhecemos alguém que é espiritualmente elevado, qual é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? Eu nunca poderei ser igual a ele, porque ele veio de uma família elevada, teve muitas oportunidades, incentivos, uma boa educação, e eu não. Nós nos limitamos, achamos que apenas alguns poucos pré-escolhidos podem chegar a níveis muito elevados. Assim a gente nem tenta se esforçar para atingir um nível maior na vida. E a fórmula para nós não cairmos nesse equívoco está ensinada no início da paraxá dessa semana. Poderíamos pensar que Moshe somente chegou a ser Moshe Rabbeinu, pois ele era filho de Amram, que era o líder da sua geração, e Yocheved, uma grande mulher justa, cujo temor a Hashem estava acima de qualquer outra coisa. Ou porque ele foi criado pela filha de Faraó, no palácio do Faraó. Por isso a Torá se ocupa das ações de Moshe, sem mencionar o nome das pessoas em torno dele, para nos ensinar que, apesar de ele realmente ser descendente de pessoas muito elevadas, de estar rodeado por pessoas que tinham muito a oferecer para ele, o nível espiritual de Moshe Rabbeinu só pôde ser alcançado através de um grande e constante esforço. Durante a paraxá, é possível ver a dificuldade do trabalho espiritual de Moshe para chegar a ser o líder do povo judeu. Mesmo morando no palácio real, cercado de riquezas, de todo tipo de educação e mordomia, ele não se esqueceu do sofrimento dos seus irmãos e abandonou tudo para ajudá-los. Além disso, Moshe aceitou o papel de salvador do povo judeu, mesmo que isso significasse desafiar o faraó, o homem mais poderoso do planeta naquela época, colocando a sua própria vida em risco. Nenhum crescimento veio sem esforço, sem autossacrifício. Os escritos dos primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat criam um paralelo incrível entre a vida de Yehoshua e de Moshe.
nós aprendemos que, assim como é descrito no Midrash sobre a vida de Moshe Rabbeinu, o nascimento de Rabbeinu Yehoshua também foi previsto por magos que acabaram informando um rei tirano que ordenou uma matança de crianças inocentes, a fim de evitar o aparecimento do libertador do povo judeu, que, assim como Amram e Yocheved, Yosef e Miriam, os pais de Yehoshua, também eram muito justos e piedosos, que tanto Yocheved quanto Miriam conceberam por um milagre de Hashem. E assim como Moshe, Rabbeinu Yehoshua superou todas as dificuldades que lhe acometeram desde o seu nascimento e se tornou um grande rabino, um ser humano excepcional que ajudou muitas pessoas a regressarem aos caminhos da Torá. Portanto, achar que existem pessoas grandes apenas porque elas nasceram em um berço especial é um grande erro. As pessoas que chegaram a níveis elevados trabalharam e se esforçaram muito para isso. Apesar de Hashem ser o único responsável por todo o sucesso delas, eles fizeram a sua parte. Foi necessária muita dedicação, constância e perseverança para chegar aonde eles chegaram. O Rabino Shaul de Tarshish, um discípulo de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, ensina algo muito interessante sobre ele. Ele diz o seguinte: tenham a mesma atitude que teve o Mashiach e Yehoshua, que apesar de ser uma autoridade divina, não teve a arrogância de se fazer igual a Elohim. Pelo contrário, ele esvaziou-se de seu ego e se comportou como um servo, tornando-se semelhante aos demais seres humanos. E estando assim, como um mero mortal, foi humilde e obediente até a morte, e foi morto crucificado. Por isso, Hashem o exaltou de forma soberana e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yehoshua se dobrem todo o joelho, tanto no céu quanto na terra, e que toda língua confesse que Yehoshua, o Mashiach, é soberano como honra a Elohim, o nosso Pai. Na Parashat Shemot, Hashem chama Moshe Rabbeinu para libertar o povo de Israel do Egito. Os grandes comentaristas da Torá observam que o exílio egípcio serve como um protótipo para todos os exílios judaicos, inclusive para esse nosso exílio que começou com a destruição do segundo templo sagrado no ano 70 da Era Comum. Isso significa que os temas e os assuntos da porção dessa semana merecem um estudo cuidadoso, pois eles são relevantes para a nossa situação atual. A Haftará, ou seja, a porção dos profetas que complementa a porção de Shemot, compartilha esse tema da redenção, destacando o exílio do povo judeu e o seu reajuntamento na Terra Sagrada. O profeta Yeshayahu diz o seguinte: e vocês, ó povo de Israel, serão reunidos um por um. Naquele dia, um grande shofar será tocado. Os que estavam perdidos na terra de Ashur virão, e também os que estavam espalhados pela terra do Egito, e adorarão a Hashem no Monte Santo em Jerusalém. Em nossa geração, apesar de muitos judeus estarem voltando para casa depois de quase 2000 anos sem uma pátria nacional e de estarem reconstruindo as cidades antigamente em ruínas, o povo judeu ainda espera pelo cumprimento das promessas de Hashem de restaurar a nação de Israel. Essas palavras ecoam no hino nacional de Israel: Hatikvah bat shinot alpaim lihiot am hofshi be'aretzeinu, Eretz Sion v'Yerushalayim. Por 2000 anos, não perdemos a esperança de ser uma nação livre em nossa terra, Sião e Jerusalém. Enquanto o povo judeu espera pelo cumprimento da profecia, temos sofrido com a tirania, a tortura, o antissemitismo, mas nossa esperança se recusa a morrer. A restauração, a regeneração e a ressurreição do povo judeu são possíveis. O Eterno tem um bom plano para a nossa vida, planos para nos dar esperança e um futuro, planos de paz, assim como ele fez no Egito por meio de Moshe Rabbeinu. O profeta Yeshayahu, ao falar sobre a restauração de Israel,
desafia cada um de nós a sonhar e a acreditar. Que em breve nós possamos ouvir o som do grande shofar e ver a vinda do nosso grande rei Mashiach, Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, o último redentor de Israel. Shabbat Shalom.